Será que aqui é o último paraíso intocado da Europa? Você olha as ruas e as pessoas caminham em paz. Mulheres lindas por todo lado, tudo limpo, tudo funcionando. Mas por trás dessa fachada tem uma história sombria. Esse país já foi invadido pela Alemanha nazista e pela União Soviética, já foi apagado do mapa. Não é à toa que aqui é crime ser comunista. Diferente de outros países da União Europeia que abriram as portas, esse país disse: não, eles não querem ser invadidos mais uma vez. E os números que vieram depois dessa decisão são perturbadores. O país é a Polônia. E antes de qualquer coisa, esquece tudo que você acha que sabe sobre ela. Porque o que colocaram na sua cabeça foi um retrato em preto e branco. Mas antes de falar sobre a beleza da Polônia e de suas beldades, eu quero que você entenda por que eles são assim. Pega o mapa da Europa. Olha o espaço entre a Alemanha e a Rússia. Aquele tabuleiro plano sem uma montanha para atrapalhar, esparramado no meio. Isso é a Polônia. E essa geografia, acredite, é uma maldição. Porque um país plano no meio do caminho entre dois impérios é uma coisa só, um corredor. A porta que todo exército da história chutou para passar. E chutaram, muitas vezes, e em épocas diferentes. Isso não foi um azar pontual. Foi um padrão que durou séculos. No século XIII, os mongóis arrasaram o país e queimaram Cracóvia. No século XVII, os suecos invadiram com tanta brutalidade que os poloneses chamam aquele período de o dilúvio. Saquearam cidades, derreteram os sinos das igrejas para fazer canhão. E aí veio o golpe fatal. Em 1795, três vizinhos, Rússia, Prússia e Áustria, se sentaram numa mesa, pegaram o mapa e dividiram a Polônia entre si. Sem guerra, sem negociação. Como quem divide uma pizza. O país deixou de existir por 123 anos. Imagine, uma nação inteira, com língua, cultura, identidade, simplesmente riscada da geografia como se nunca tivesse estado ali, mais de um século sem país. E mesmo assim, quase 97% dos poloneses mantiveram a língua materna, escondendo livros, ensinando os filhos em segredo, resistindo no silêncio. 123 anos e não abriram mão de quem eram. Voltou ao mapa em 1918. E 21 anos depois, invasão de novo. Em setembro de 1939, Hitler invadiu pelo oeste. 2 semanas depois, Stalin invadiu pelo leste, ao mesmo tempo, dos dois lados. A Polônia foi o único país da Segunda Guerra que foi atacado simultaneamente por nazistas e soviéticos. 6 milhões de poloneses morreram, 1 em cada 5 habitantes. Varsóvia foi destruída propositalmente, prédio por prédio, até virar pó. Não queriam só vencer, queriam apagar a Polônia da memória. E quando a guerra acabou, liberdade? Não. A União Soviética ficou. 44 anos de comunismo imposto à força. 44 anos em que a Polônia existia no mapa, mas não mandava em si mesma. Perseguição política, censura, filas para comprar comida e qualquer um que ousasse protestar desaparecia. Só se libertou de verdade em 1989. Então, quando você ouve que a Polônia é fechada, que não quer abrir as fronteiras, que desconfia de todo mundo, agora você entende, né? Não é xenofobia, é memória. É um povo que foi apagado, invadido, ocupado e massacrado tantas vezes que a desconfiança virou instinto de sobrevivência. Está no sangue, está na cultura, está em cada decisão que eles tomam até hoje. E é exatamente essa teimosia que explica o que eles fizeram com a capital. Varsóvia. A cidade velha é patrimônio da humanidade pela Unesco. Ruazinha de pedra, fachada colorida, igreja antiga. Você anda por ali e pensa, quanta história de séculos nessas paredes. Só que é tudo reconstruído. 85% da cidade foi destruída na guerra. E não de qualquer jeito. Os nazistas tinham um plano chamado Papstplan, um projeto literal de apagar Varsóvia e construir uma cidade alemã por cima. Depois da revolta de Varsóvia em 1944, quando os poloneses tentaram se libertar sozinhos e quase conseguiram, Hitler ordenou a destruição total, quarteirão por quarteirão, prédio por prédio, biblioteca por biblioteca. O objetivo era que não sobrasse nenhum vestígio de que ali já existiu uma capital polonesa. E o que os poloneses fizeram quando a poeira baixou? Reconstruíram tudo, olhando pinturas antigas, fotos velhas, quadros de paisagem do século XVIII, para deixar cada prédio idêntico ao original. Alunos de arquitetura mediram proporções de janela a partir de pinturas de canaleto. Donas de casa trouxeram fotos de família com pedaços de fachada ao fundo. Todo mundo participou, uma nação inteira olhando para trás para poder existir para frente.
Imagina o tamanho dessa decisão. A guerra acaba, a sua cidade é uma montanha de escombro. Qualquer país faria o prático, limpa o terreno, constrói coisa nova. Os poloneses disseram não. A cidade antiga volta, exatamente como era. É teimosia elevada à forma de arte. E por isso a Unesco reconheceu, não pelo valor arquitetônico em si, mas pelo que a reconstrução representa. A determinação de um povo de não ser apagado. Grava esta frase. A Polônia reconstrói o que destroem e depois protege com unhas e dentes o que reconstruiu. Essa frase é a chave do vídeo inteiro. E junto com a alma, reconstruíram a segurança. Varsóvia hoje aparece em terceiro lugar entre as cidades mais seguras da Europa. Cracóvia em quinto. Metrô funcionando, transporte limpo, caminhada noturna tranquila. O turista que chega esperando o leste europeu perigoso não entende quando percebe que pode caminhar em paz às 3 da manhã. Mas uma cidade segura e bonita não se sustenta sem uma economia forte. E é aqui que entra o milagre que quase ninguém tem coragem de admitir. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer número. Você sabe qual foi o único país da União Europeia que não entrou em recessão em 2008? Não é a Alemanha, não é a França, é a Polônia. Desde 1990, o PIB polonês cresceu 7 vezes, 33 anos seguidos sem recessão. Nenhuma. Enquanto a Grécia quebrava e a Espanha afundava, a Polônia seguia crescendo, quieta, sem pedir licença para ninguém. Média de 4% ao ano, por 3 décadas. Isso não é sorte. Sorte não dura 30 anos. Em 2025, cresceu 3,6% e em setembro daquele ano, cruzou a marca de $1 trilhão de PIB, top 20 do mundo, logo atrás da Arábia Saudita. E aqui mora a piada. A Arábia Saudita tem petróleo brotando do chão. Basta cavar. A Polônia não tem nada disso. Nenhum poço de petróleo escondido, nenhum diamante debaixo da terra, construiu na fábrica, na exportação. Na cabeça teimosa de um povo que decidiu sair do buraco e saiu, sem atalho. Sabe qual é a diferença entre herdar uma fortuna e construir uma do zero? A mesma diferença entre nascer rico e virar rico. Uma tem sorte, a outra tem cicatriz. E cicatriz não desaparece quando o dinheiro chega, ela vira instinto de trabalho. Enquanto isso, a Alemanha, a locomotiva da Europa, engatinhou 0,3% no último trimestre. 0,3%. Isso nem é crescimento, é ruído estatístico. E o jovem polonês que foi lavar prato em Londres nos anos 2000 está voltando, porque virou mais vantajoso viver na Polônia do que servir mesa para turista inglês. Para e pensa nisso. O país de onde as pessoas fugiam virou o país para onde as pessoas correm. Numa geração só. Isso quase nunca acontece na história econômica de um país, normalmente leva um século se acontecer. Mas ninguém muda de vida por causa de PIB. PIB é planilha, é número frio numa tela. As pessoas se mudam por causa de como é viver ali de verdade. Pelo que se sente ao caminhar numa rua às 10 da noite, sem precisar olhar para trás. E é exatamente aqui que a Polônia joga a carta que provavelmente fez você clicar neste vídeo. Sábado à noite, verão, Cracóvia. A Praça Central, uma das maiores praças medievais da Europa, está tomada de gente. Mesa na calçada até onde a vista alcança. Música saindo de 3 bares ao mesmo tempo. Cheiro de comida de rua, de cerveja, daquele calor gostoso de fim de tarde que insiste em não virar noite. Sol até quase 9 horas. Grupos rindo alto, casais de mãos dadas, o sino de uma igreja de 700 anos batendo por cima de tudo. Porque o verão polonês é uma das coisas mais subestimadas da Europa. 25, 30 graus. E o dia não acaba. Quem passa um inverno em que o sol aparece por 6 horas aprende a não desperdiçar um segundo de luz. É quase uma fome coletiva de verão. Dá para sentir no ar. E no meio dessa cena, a fama que correu o mundo, as mulheres polonesas, traços eslavos, altura, aquele tipo de beleza que parece esculpida no frio. Mas se a conversa parasse na aparência, seria superficial. E a Polônia não é um país superficial. O que diferencia de verdade é a cultura por trás. A Polônia é uma sociedade onde os valores tradicionais ainda ocupam o centro da vida. A família é tratada como projeto, não como peso. O tal progressismo não entrou aqui. Os domingos são levados a sério, comércio fechado por lei, almoço em família, uma pausa que o resto da Europa esqueceu que existia. Os relacionamentos têm outro ritmo. Não é aquele descarte infinito de aplicativo. Passou o dedo, sumiu, próximo. Tem quem ache isso ultrapassado, e tem quem olhe para isso e sinta um alívio que nem sabia que procurava.
A polonesa tem fama de ser direta, de opinião firme, de falar sem rodeios, não é submissa. É o oposto. O que muda é o ambiente. Ela pode ser forte sem viver em estado de alerta permanente. Pode sair à noite pensando na música e não no caminho mais seguro para voltar para casa. E na Polônia, namorar ainda é um processo. Ainda tem aquela coisa de conhecer a família, de construir junto, de ter paciência. Não é um produto descartável de aplicativo de namoro, é um investimento. Porque os números são assustadores de tão bons. A taxa de violência sexual na Polônia é de 8,6 por 100 mil habitantes. Na Suécia, 200. Na França, 126. Na Dinamarca, 107. Polônia, 8,5. 8,5 contra 200. Não é por acaso que a Polônia virou um dos destinos mais recomendados para mulheres que viajam sozinhas. E o custo de vida? Uma refeição completa por 4, 5 dólares, uma cerveja artesanal por 2, um apartamento no centro de Cracóvia por uma fração do que custa em Paris ou Londres. É um lugar onde um salário mediano permite viver com dignidade e não apenas sobreviver. É primeiro mundo com preço de país em desenvolvimento. E talvez seja isso que incomode tanta gente. A Polônia prova que dá para ser seguro, bonito, funcional e acessível ao mesmo tempo, sem precisar seguir a cartilha progressista que todo mundo seguiu. Mas a pergunta que ninguém faz é: de onde vem isso? O que sustenta tudo isso por baixo? E a resposta está no lugar mais improvável: numa igreja. Pergunta rápida: quando foi a última vez que você viu uma igreja lotada de gente jovem? Na maior parte do Ocidente, a resposta é nunca ou há muito tempo. Na Polônia, é domingo passado. A Polônia é uns 85% católica, mais da metade diz ir à missa toda semana, maior taxa da Europa inteira. Enquanto no resto do continente a igreja virou museu, bonita por fora, vazia por dentro, na Polônia ela está cheia, lotada, de gente jovem, de gente velha, de família inteira disputando o banco. E a razão é ao mesmo tempo bonita e brutal. Lembra dos 123 anos em que o país sumiu do mapa? Durante todo esse tempo, sem governo, sem fronteira, sem absolutamente nada, foi a Igreja Católica que guardou a língua, a cultura, o quem nós somos. A missa era o único lugar onde se falava polonês em voz alta. O padre era o único que recitava a história que os ocupantes queriam apagar. A igreja não foi só religião. Foi esconderijo. Foi cofre. Foi o último endereço onde a Polônia continuava existindo. Pensa nisso. Um povo escondeu a própria identidade dentro de uma missa por mais de um século. E isso não é fé de cartão de Natal, isso é fé de bunker. E depois, sob o comunismo, foi a fé de novo que liderou a resistência. Em 1978, um cardeal polonês virou Papa, João Paulo II. E quando ele voltou à Polônia em 1979 e celebrou uma missa para milhões de pessoas, aquela multidão silenciosa e gigantesca foi a primeira rachadura visível no regime. Um movimento de operários e católicos chamado Solidariedade rachou o sistema soviético por dentro. Sem tanque, sem bomba, sem tiro, a cruz ali não foi enfeite. Foi a última arma de um povo que não tinha mais nenhuma outra. Quando a sua religião não é só o lugar onde você reza, mas o lugar onde você escondeu o seu próprio nome enquanto tentavam te apagar, ela deixa de ser opcional, ela vira coluna vertebral. Para a maioria dos lugares, fé é uma escolha pessoal, tipo hobby de fim de semana. Para a Polônia, foi o que sobrou quando levaram todo o resto. E me diz, alguém entrega de bandeja a última coisa que sobrou? É por isso que quando a União Europeia pressionou a Polônia para aceitar cotas de refugiados em 2015, a resposta foi não. Quando Bruxelas ameaçou com sanções, a resposta foi não. Quando organismos internacionais publicaram relatórios condenando a posição polonesa, a resposta continuou sendo não. Não por crueldade, não por indiferença. Mas porque um povo que quase foi apagado 3 vezes aprendeu uma lição que os outros ainda não tiveram que aprender. A identidade, quando se perde, não volta. E é por isso que a Polônia tomou a decisão que nenhum outro país da Europa teve coragem de tomar. Não foi por moda, foi por cicatriz. E agora, finalmente, chegou a hora de falar dela. Março de 2025, a Polônia suspende o direito de pedir asilo na fronteira. Fecha. Olha para a onda de migração que vinha empurrada de propósito pela Belarus, como ferramenta política, como arma de desestabilização, e diz, aqui não passa. E agora vem o detalhe que destrói qualquer argumento simplista. Quem fez isso não foi um governo de extrema-direita. Foi Donald Tusk, liberal, centrista.
O ex-presidente do Conselho Europeu, o queridinho de Bruxelas. Quando a medida foi ao parlamento, o placar foi 366 a favor, 17 contra. O espectro político inteiro, esquerda moderada, centro, direita, todos juntos. Na Polônia, fechar a fronteira não é ideologia, é consenso nacional, é instinto de sobrevivência coletivo. E depois de tudo que esse povo viveu, quem pode culpá-los? Nos 2 meses seguintes ao fechamento, as tentativas de travessia ilegal caíram quase pela metade. E tem outra que é surreal para quem vem de fora. Na Polônia, promover comunismo publicamente é crime. O Código Penal equipara símbolos comunistas a símbolos nazistas, mesma prateleira, até 3 anos de pena. Se tivesse essa lei na faculdade onde eu estudei, acho que mais da metade dos meus professores seriam presos. E boa parte dos alunos também, viu? No país que sangrou de verdade sob a foice e o martelo, os dois têm exatamente o mesmo peso. Pensa nisso da próxima vez que vir alguém vestindo camiseta do Che Guevara achando bonito. Agora segura, porque é aqui que o vídeo abre em 2 caminhos. De um lado, a Polônia e a escolha dela. Do outro, a Europa que apontou o dedo e chamou ela de atrasada. Vamos ver como cada lado está. Inglaterra, a terra do Big Bang e do chá das 5. 50 mil crimes com faca registrados por ano. 50 mil, isso dá mais de 130 por dia. 1 a cada 10 minutos. Só em Londres, mais de 16 mil em um ano. O número dobrou na última década. Londres, uma das cidades mais vigiadas do planeta, com mais câmeras por habitante do que qualquer outra cidade europeia, e o número de esfaqueamentos não para de subir. Crianças de 13 e 14 anos carregando faca na mochila da escola. 40% dos homicídios na Inglaterra e no país de Gales são cometidos com faca. 40%. Não estamos falando de um país em guerra. Estamos falando de um dos berços da civilização ocidental. Suécia. A doce, exemplar Suécia. Terra do Prêmio Nobel, do design bonito, do estado de bem-estar social. Em 2024, a polícia registrou 317 explosões. 317 bombas em um ano. Mais do que o dobro do ano anterior. Em janeiro de 2025, foram mais de 30 explosões só naquele mês. Uma por dia. Facções recrutando meninos de 13 anos por aplicativo para plantar explosivos. O chefe de polícia da Suécia declarou que não existe equivalente internacional para essa onda de atentados. A Suécia, aquela que era sinônimo de paz e segurança. Alemanha, a locomotiva da Europa. Em 2025, a polícia contou quase 14 mil casos de violações em mulheres, para não dizer outra coisa, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, e de 72% em relação a 2018. Magdeburg, dezembro de 2024, um homem dirige um carro contra um mercado de Natal, 5 mortos, mais de 200 feridos. Aschaffenburg, janeiro de 2025. Um homem ataca um grupo de crianças de jardim de infância com arma branca. 2 mortos, incluindo uma criança de 2 anos. E o líder da oposição, Friedrich Merz, declarou: "Estamos diante dos escombros de 10 anos de política migratória equivocada." França, a cidade mais romântica do mundo no cartão postal e uma das mais inseguras na estatística real. Todos os indicadores de violência subiram entre 2024 e 2025. Agressões físicas, mais 5%. Violência sexual, mais 8%. Desde 2017, a violência sexual na França subiu 132%. O país que inventou os direitos humanos registra mais de 123 mil casos de violência sexual por ano. Mais de 300 por dia. Paris, a cidade do amor, onde a preocupação número 1 dos moradores em pesquisa recente não é moradia, não é economia, é segurança. E do outro lado dessa balança toda, a Polônia. Uma das menores taxas de criminalidade do continente. Um dos menores índices de homicídio. E aquele número que eu te dei lá no começo, que agora faz todo sentido, 0,0 no índice global de terrorismo. 0, enquanto a França marca 2,7. A Alemanha marca acima de 2. A Suécia, que era sinônimo de segurança, vive hoje sob um nível de violência com explosivos que o próprio chefe de polícia sueco declarou não ter equivalente no mundo. Para e pensa no que acabou de ouvir. Um país que saiu do comunismo há 30 e poucos anos, que é tratado como atrasado pela elite europeia, é hoje mais seguro que a Inglaterra, mais pacífico que a Suécia,
e tem menos violência sexual do que a França. E o detalhe cruel: esses países que hoje enfrentam esses problemas passaram décadas construindo o estado de bem-estar social mais avançado do planeta. Investiram trilhões em educação, saúde, integração, e mesmo assim, os números de violência subiram. A Polônia investiu uma fração disso, e os números de violência caíram. Às vezes a resposta mais simples é a mais difícil de engolir. Agora repara na ironia. Os mesmos países que passaram 30 anos dando lição de moral na Polônia: vocês são fechados, vocês precisam se abrir, vocês estão do lado errado da história, são hoje os que estão levantando muro, colocando câmera em cada poste, discutindo segurança em cada eleição, apertando leis, reforçando fronteiras. Chamaram a Polônia de atrasada. E agora, sem alarde, estão tentando fazer exatamente o que ela fez, só que anos depois, e com a casa já pegando fogo. E se o último paraíso virgem da Europa for virgem justamente porque foi o único que teve a coragem de dizer não, mas todo paraíso cobra um preço. E a Polônia está pagando dela agora. Porque paraíso sem rachadura não existe, e eu não ia te deixar sair daqui com um conto de fadas. Primeira rachadura. Essa Polônia católica e tradicional é, ao mesmo tempo, um dos países que mais rápido está se tornando não religioso no mundo. O abismo entre a fé dos mais velhos e a indiferença dos mais jovens é enorme. A juventude de Varsóvia se parece muito mais com a de Berlim ou de Paris do que os avós gostariam de admitir. O cimento está rachando por baixo, e quando o cimento racha, tudo que está por cima treme. Segunda, a população envelhece, os jovens continuam emigrando, e a ironia final é que a mesma economia trilionária vai precisar, mais cedo do que imagina, rever a própria política de imigração para ter mão de obra. O país que fechou a porta vai ter que decidir como abrir uma fresta sem virar aquilo que ele mais teme. E isso vai ser o teste mais difícil da história recente da Polônia. E a terceira, a mais séria. A suspensão do asilo é acusada por organismos internacionais de violar o direito internacional. Tem gente de verdade, gente vulnerável, presa no meio de uma disputa geopolítica numa fronteira gelada. Crianças, famílias, pessoas fugindo de guerra. Não é tudo limpo. Nunca é. E fingir que seria desonesto com você. Mas talvez seja esse o ponto. A Polônia não é um paraíso porque é perfeita. Ela é o último paraíso virgem da Europa porque foi o último que não deixou ninguém de fora decidir por ela quem ela deveria ser. Lembra da cidade reconstruída de memória, tijolo por tijolo? O país inteiro é aquilo. Um povo que já foi apagado do mapa, invadido dos dois lados ao mesmo tempo, ocupado por quase meio século, e que decidiu no fundo da alma que não vai ter uma próxima vez. Custe o que custar, agrade a quem agradar. Escreve uma palavra aqui embaixo. Uma só. Você acha que a Polônia é o futuro da Europa, o mapa de como sobreviver? Ou é apenas o último suspiro dela antes de tudo colapsar? Comenta aí. Eu quero realmente saber sua opinião, porque tem um país aqui do lado que fez o oposto exato. Abriu tudo, confiou em tudo, seguiu a cartilha progressista à risca e virou um dos experimentos mais dolorosos da Europa moderna. Mas essa história fica para o vídeo que está aparecendo aí na tela. Não deixe de conferir, viu? E compartilhe esse vídeo para quem realmente precisa entender o estado da Europa atual. Valeu, galera, e até mais.